Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né? Primeira vez que eu tenho contato com esse tema e pela primeira vez nesse plano, nessa dimensão, eu sinto que eu encontrei minha tribo, assim, sabe? Alguém me entende. Pela primeira vez. E, na verdade, eu tenho muitas dúvidas, mas eu acho que a mais latente é o que eu gostaria de fazer aqui. Ambos mencionaram que a ampliação, né, com os amparadores extrafísicos, que foi uma dos elementos chaves, né? Não sei se é possível vocês trazerem técnicas, qual técnicas vocês usam de forma prática mesmo para essa conexão com o extrafísico, para ajudar. Se existe, ou é individual, ou se existe uma técnica comum, uma prática comum, para ampliar essa conexão. Tem diversas, mas eu vou falar de uma delas que mais tem me ajudado, estado vibracional. O estado vibracional é a mobilização das energias. A gente ficar mais lúcido, mais atento. Então, mobilizar as energias em uma condição de você ficar o máximo possível conectado com... você está atento, porque a hora que você dinamiza as suas energias, você está equilibrando cada vez mais o teu emocional, né, os teus pensamentos, sentimentos e energias, né, que a gente vai manifestando. E aí você conecta mais facilmente com o amparo. Tem uma técnica, tem um livro sobre EV, estado vibracional. Você que está chegando, estude sobre estado vibracional. Qual é o seu nome? Andressa. Cada pessoa ela tem uma facilidade mais, né, desenvolvida em termos de parapsiquismo, né? Então isso ajuda muito a entender qual é a facilidade que a pessoa tem maior, mais desenvolvida, né? Então, além dessa questão do estado vibracional, que é uma coisa que ajuda, né, qualquer pessoa em qualquer contexto, é muito importante entender o canal, né, a maneira como a pessoa ela consegue estabelecer melhor essa conexão. No meu caso, que a gente chama de parapsiquismo, ele é mais ideativo, ele é mais no sentido de ideia, né? Então, eu preciso muitas vezes fazer isso que o Adelino falou, né, que é trabalhar com energia, exteriorizar para determinado ambiente. Aí, no caso, eu costumo fazer no ambiente mais onde eu estou, por exemplo, na minha sala, né? E tentar fazer um rapport ali com essa equipe extrafísica. E a partir dali vem algumas ideias do que precisa ser feito. E aí eu começo uma interlocução no sentido de é isso mesmo, é por aqui. E aí vem todo um paracenário, porque amparador, ele não diz o que você precisa fazer. Ele mostra cenários. Ora, se você caminhar nesse sentido, pode ser que venha acontecer tal coisa. É isso que você quer? Ele ajuda você a ter maior lucidez em relação aos desfechos das suas decisões. E, às vezes, eles ajudam no sentido de trazer algumas perguntas. E se você já pensou em fazer tal coisa? Ou optar por tal conduta? E aí ele ajuda a fazer esse interlóquio, né, contigo, no sentido de fazer com que você também consiga ter mais lucidez em relação àquele processo. Eu costumo fazer dessa forma. Se quiser otimizar mais isso ainda, um horário que a gente recomenda fazer, às vezes, é na madrugada, porque você pode ter um ambiente ali mais sereno em termos de energias, e aí você consegue se comunicar com essa equipe extrafísica de maneira mais otimizada. Bom dia, pessoal, tudo certo? Gostaria de saber do Adelino mais do Fábio sobre parceria intrafísica evolutiva, já que estão falando muito de parapsiquismo, se eles encontraram aí nessas experiências aí com gestões aí públicas pessoas com ideias parecidas, mas não conheciam ainda o paradigma consciencial, e a partir desse reencontro, digamos assim, talvez de intermissivistas perdidos aí nessas questões aí gestacionais, que eles talvez ao verem suas atitudes, seus autos exemplos, eles realmente se identificaram, se vocês conheceram amigos evolutivos aí dentro dessas suas experiências aí dentro da gestão pública. Sim, na minha passagem nesses 4 anos, identifiquei pelo menos 2 secretários que acessaram o paradigma consciencial. Então, havendo algumas informações, continuam de algum modo acompanhando, mas não são, vamos dizer assim, voluntários, não estão diretamente conectados. Eu tinha 3 diretoras ligadas à minha secretaria. 2 delas queriam saber mais sobre energia, a gente foi trocando ideias, foi aprofundando. Uma delas, inclusive, fez cursos da conscienciologia. Então, isso foi uma abertura de
de caminhos, vamos dizer assim, para essas pessoas nesse aspecto. E uma das pessoas resolveu, inclusive, situações pessoais, porque ela queria entender como que eu fazia para suportar as pressões, esses conflitos, esses agitos nas reuniões. E ela tinha muita dor de cabeça, na verdade. Ela tinha problemas físicos, inclusive. E aí, ela um dia, conversando, ela queria entender, e a gente também acabou trazendo mais detalhes, mais informações. E além de outras pessoas que vão percebendo, porque as suas energias vão passando alguma questão. Você não passa equilíbrio o tempo todo. Em algum momento você também demonstra algum desequilíbrio, né? Mas quando você está consciente, como eu respondi por Henning, você rapidamente retoma isso e restaura isso com quem você convive. Sendo bem breve aqui, eu acho que as parcerias elas aconteciam de maneira continuada, né? E independente de ser da Conscienciologia ou não, as pessoas, na medida que você começa a reverberar e mostrar que você tem uma intenção, por mais que você cometa inúmeros erros, mas se você tem uma intenção um pouco mais qualificada, e naturalmente essas pessoas que são intrafisicamente mais comprometidas com o processo de qualidade, querer fazer as coisas da maneira correta, elas se aproximam, né? Eu até costumo dizer, né, no meio médico, né, que o que caracterizaria um bom médico, isso eu sempre trazia muito para o pessoal lá, e no sentido até de implementar essa cultura, né? É a pessoa que tem uma competência técnica, mas além disso tudo ele ele tem uma capacidade de advogar pelos pacientes. Então essa capacidade de atrair pessoas com esse perfil começa sim a ter um efeito reverberador. E aí, muitas das vezes, não era mais a minha parceria com as pessoas, era a parceria de outras pessoas com os líderes que chegaram até aquele processo. Então, as lideranças que foram empossadas dentro dessa filosofia e que montaram suas equipes com liberdade, num processo de descentralização. E que eu praticamente não deixa jogar sozinho, deixa a pessoa livre, porque se ela tecnicamente ela é muito boa e ela entende que eticamente ela precisa advogar pelo paciente, aquilo ali já a coisa vai acontecer e flui. Então as parcerias muitas vezes elas aconteciam a nível de modo descentralizado, com as lideranças locais. Tem mais uma pergunta, a gente vai tomar um pouquinho do... Eu quero fazer uma pergunta, porque eu também trabalhei em gestão pública e municipal, uma SDR, e queria comentar com vocês das minhas percepções, assim, mas queria fazer uma pergunta para vocês sobre essa questão de o gestor ou o funcionário público, como ela falou, ele ser ele está exercitando uma evoluciologia. É onde você já está trabalhando com grupos, no contexto social, né, de aglutinação daquela região, daquele holopensene regional, digamos assim também. E como que vocês se viram nesse papel desse líder ou um pré-líder de aglutinador de holopensenes, de evoluciólogos, nesse contexto? Sendo assim rapidinho, né, depois a gente pode expandir isso em outro momento um pouco mais, isso né, é uma condição no mínimo de mini infiltrado, né, a condição de chegar na gestão pública sem conseguir passar os 4 anos sem vínculo partidário. Isso deixou muita gente assim sem entender como que eu consegui suportar as pressões. Mas é condição de você estar lá sabendo que você tem uma contribuição maior para dar, que você já tem algum conhecimento e que aí você, durante o processo, vai exercitando essa liderança, né, de forma integral, né, procurando fazer o melhor para que você entenda o melhor naquele momento para aquele projeto lá, aquele processo, e também pensando, no caso ali, no próprio município, né? Sabendo que você não vai receber nada, que você não vai ter nenhuma questão adicional, porque eu não tinha intenção de carreira política, isso ficou claro desde o início, era sim no sentido de contribuição mesmo. Eu acho que, nesse caso, é uma imensa responsabilidade, né?
E, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade, né? E para enfrentar esse processo, você precisa entender que você precisa de coragem, né? Mas é algo que acaba sendo muito bom para todos, né? Se você realmente está comprometido com aquilo de maneira... dando o seu melhor, né? Por mais que você vai errar muito, né? Mas é uma grande oportunidade.